Bem, é uma satisfação conversar com o Rodrigo Constantino, que eu conheço de longa data já, e que hoje é um nome nacional da defesa do liberalismo e, sobretudo, da crítica aos pressupostos de esquerda. E o Rodrigo, inclusive, que recentemente se tornou colunista da maior revista, uma das maiores revistas do mundo, que é a revista Veja, em termos de circulação, de tiragem, de leitura. Prazer te encontrar, Rodrigo. Prazer é meu sempre falar com você, já. Vem cá, quando tu lá atrás começaste a escrever os teus livros, e sempre a gente conversava, né? E tu sempre demonstrava ser um cara muito aguerrido, muito corajoso na defesa das tuas ideias, né? Na defesa do liberalismo, tu imaginaste que chegaria esse dia, como está chegando, em que as pessoas perderam o medo de opinar e de confrontar, porque tu pegaste lá atrás uma carne de pescoço, como um escritor de livros, como um autor. Sim. E esse negócio agora, pelo menos, está um pouco mais equilibrado. Não, tem ventos de mudança no ar, eu acho que a gente foi plantando sementes, eu e vários outros, e hoje estamos colhendo um pouquinho disso, quer dizer, acho que as pessoas perderam a vergonha e o medo, né, de confrontar essa hegemonia de esquerda na cultura nacional. Estão saindo da toca, estudantes, alunos estão começando a chamar para o debate, a confrontar dentro do campo deles de atuação, os campos de universidade e tudo mais, e mostrando uma visão alternativa de mundo, né, que a gente vem justamente contribuindo aí para plantar essa base de ideias e argumentos, até mesmo nutri-los com argumentos para que eles pudessem enfrentar esse pessoal. Hoje o que eu vejo como lideranças assim nesses movimentos são realmente aquelas pessoas que já é um sintoma desse trabalho feito, mas são aquelas pessoas mais populares que abraçaram essas ideias. Você vê o músico Lobão, você vê o comediante Danilo Gentili, você vê pessoas falando para um público muito mais amplo, levando essa mensagem. Então realmente há ventos de mudança no ar e há conquistas importantes que os liberais conseguiram nesses últimos anos. Está caindo a ficha, tu achas, de boa parte da população, de que tem gente no governo que é totalitária, né? que quer ser dotado de tirar a nossa liberdade. Nós tivemos aí no governo Lula, eu vou citar só dois exemplos, a tentativa de emplacar o Conselho Federal de Jornalismo, né? Que em última análise poderia caçar diplomas por desvios éticos, entre aspas o ético. Tivemos o PNDH3, que a grita foi tão grande em razão do absurdo, da absurda interferência na liberdade de imprensa e de expressão, que o Lula disse, olha, eu assinei, mas não li. Tu lembra disso? Assinei, mas não li, né? Não era isso que eu queria. Ou seja, está caindo a ficha das pessoas de que, olha, se não cuidarmos, a Venezuela é aqui do lado. Não, exatamente. Eu acho que, assim, sendo humilde até, tem um lado que é uma conquista nossa, de todos os formadores de opinião que vieram nesses últimos anos todos combatendo esse pessoal que está aí, mas, por outro lado, eu acho que há sem dúvida esse fator que você citou, né? A gente deu sorte, entre aspas, de ter experimento ali da Venezuela logo ao lado e da Argentina agora, totalmente fracassados com esse modelo aí, né? Bolivariano, intervencionista, esquerda, socialista, do século XXI e tudo mais. Então, o próprio fracasso dos nossos vizinhos serviu para alertar muita gente do rumo que a gente estava indo. E some-se a isso a fadiga de PT no poder há mais de 11 anos, surge então uma demanda por uma alternativa. É nessa hora que o trabalho todo feito para apresentar tal alternativa bem arrumadinha, bem embasada, com argumentos sólidos, floresce, né? Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas, mas sem dúvida nenhuma, o alerta do que aconteceu com a Venezuela tem ajudado o Brasil a despertar de uma sonolência perigosa, né? Isso é um caminho sem volta? Espero que sim, né? Aliás, eu espero que sim, mas temo dizer que não. Por quê? Porque a gente aprende com a história que pouca gente aprende com a história. Infelizmente, o socialismo já deveria ter sido enterrado com todos os experimentos fracassados e 100 milhões de cadáveres inocentes sacrificados no altar da utopia. Isso eu estou falando lá desde 1917 até a Guerra Fria. Infelizmente, tem gente que nunca aprende, né? O socialismo do século XXI, essa nova roupagem, nada
nada mais é do que o resgate do velho socialismo. E muita gente insistiu nesse erro, nessa utopia. Então, me parece que, como dizia o ex-presidente americano Ronald Reagan, a liberdade nunca está mais do que uma geração à frente conquistada. Ela não é transmitida geneticamente, ela é transmitida culturalmente. A gente precisa incutir nas próximas gerações o apreço pela liberdade e os valores que tornam ela possível. Se a gente achar que ela é garantida e nada precisa ser feito, aí vem sempre toda geração essa tentativa de experimentos heterodoxos que acabam produzindo apenas miséria e escravidão no mundo. Grande abraço, Rodrigo. Obrigado, tio. Valeu. Bem, neste 27º Fórum da Liberdade, eu tenho a satisfação de encontrar o Guilherme Benezra, que é o coordenador executivo de um grupo que surgiu há alguns anos e que hoje tem grande força dentro de muitas universidades brasileiras, que é o EPL, Estudantes pela Liberdade. E eu estou aqui com o coordenador executivo aqui no Rio Grande do Sul, o Guilherme Benezra. Guilherme, prazer te encontrar. É um prazer estar aqui presente. Muito obrigado por dispor do teu tempo aqui, olhar um pouco o nosso stand e conversar com o pessoal da rede. Bom, me fala dessa rede espetacular que vocês criaram, Estudantes pela Liberdade. No que vocês acreditam? Quantos vocês são? Bom, a nossa rede partiu primeiro do princípio de que só funcionaria se a gente fosse descentralizado. Então, o que a gente tem feito ao longo do tempo é promover ideais como liberdade de mercado, liberdade civil, liberdade de imprensa, como entendida através de liberdade de imprensa, menos regulação do Estado, e não mais regulação do Estado como os nossos opositores propõem. Então, a gente, através disso, acho que a gente vai conseguir criar uma sociedade mais livre. Os nossos números têm crescido bastante em várias regiões. É muito difícil determinar o número exato. Eu diria que a gente tem de 3 a 5 mil a nível nacional em cadastro. Entende? Ativos, aí depende como é que tu quer mensurar o nível de liderança. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem 5 grupos já de estudos, a gente tem muitos eventos, palestras, seminários. Então, vocês têm disposição, Guilherme, isso que é importante, para enfrentar aquilo que, há pouco tempo, numa entrevista para mim, o Luiz Felipe Pondé falou, que é uma predominância da esquerda na academia e até uma ditadura. Ele usou esse termo, o Pondé, que é um doutor em filosofia, um grande nome que entende o pensamento hoje no Brasil. Ele falou em ditadura da esquerda, sobretudo na academia, né? E muitas vezes virulenta, quer dizer, impede o livre trânsito de ideias porque quer a ideia única. Mas, na verdade, assim, eles gritam muito, mas eles preparam muito a militância, poucos deles conseguem se preparar intelectualmente. Eu acho que é nesse campo que a gente está conseguindo vencer. A gente prepara grupos de estudos, seminários, para que as pessoas cresçam intelectualmente, enquanto o outro lado está se preparando muito mais em nível de militância, de barrar o pensamento e não de deixar as ideias fluírem. E a gente acha que quando a gente deixa as ideias fluírem, permite o debate, a gente chega nas melhores ideias. Então, por isso, eu acho que os nossos valores são muito diferentes e eu acho que é por isso que a gente está crescendo muito. Porque as pessoas estão vendo que a gente está numa bandeira que parece mais correta no longo prazo e que vai realmente tornar a sociedade mais próspera. Não que nem o outro lado que está tentando vetar o debate e não trazer realmente o debate à tona para o público. E as redes sociais mudaram tudo, né? Acho que até mudaram a correlação de forças, porque hoje, se isso é barrado em boa parte dos veículos de comunicação, né? Surge na internet. Esse é um ponto muito delicado que a gente está tentando ver agora. O EPL, as redes liberais são muito fortes na internet e a gente se dá conta que na internet o pessoal gosta, entende? Então parece um outro aspecto, entende? Dizem que os esquerdistas estão ganhando, mas toda vez que a gente entra na internet é a gente que está ganhando, porque ali a gente tem um ambiente genuinamente livre, onde as pessoas podem falar o que pensam e as pessoas podem divulgar o que pensam. O problema que a gente está tendo agora é com o Marco Civil, que dizem que é para democratizar os meios de informação, no caso a internet, mas que vai ser a primeira forma de censura que o PT vai passar. Se ele conseguir passar isso e regular a internet, regular um nome bonito para dizer fechar. Ele quer botar a pauta dele na internet e censurar todo mundo que está contra ele. Se eles passarem essa pauta, vai ser o primeiro passo que o PT deu para censurar a mídia, porque ele vai começar pela internet, que ele está conseguindo, porque ele não está conseguindo censurar. Ele já controla boa parte da mídia, mas ele não consegue botar uma lei de tipo que fizeram na Argentina. Eles não vão conseguir passar isso agora. Mas se eles conseguirem regular, é o próximo passo. Guilherme Benezra, cumprimentos aí. Vida longa aos Estudantes pela Liberdade EPL. Muito obrigado e foi um prazer ser entrevistado por ti. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira mais informações, saber um pouco do nosso trabalho, eu peço que acessem o site www.epl.org.br. Foi um prazer. E no Facebook? EPL, Estudantes pela Liberdade. facebook.com/EPL, é isso? Estudantes pela Liberdade por extenso. Estudantes pela Liberdade. facebook.com/Estudantes pela Liberdade. Isso é a nossa página nacional. Tem muitos artigos que são divulgados por ali e nós também trabalhamos com grupos regionais. Então, se a pessoa for do Rio Grande do Sul, que eu presumo que seja quem esteja vendo essa entrevista, a gente tem grupos regionais, que é EPL Rio Grande do Sul, ou pode entrar
entrar em contato diretamente comigo pelo Face, que eu ajudo no que for necessário. Como já foi dito antes, meu nome é Guilherme Benezra, é só botar no Face, eu sou o único que deve ter. Então é só me adicionar que eu ajudo no que for necessário. Grande abraço. Abraço, muito obrigado. Bem, é uma satisfação conversar com o cientista político Fábio Osterman, que é do Instituto Liberal, lá do Rio de Janeiro, que na verdade é nacional, né, Fábio? É nacional. É nacional. Temos abrangência nacional, exatamente. Também é do Instituto de Estudos Empresariais, que promove essa 27ª edição do Fórum da Liberdade. E o Fábio Osterman é o coordenador de um partido aí que vocês podem anotar, vai dar muito o que falar, que é o Novo. Novo, este é o nome do partido, Partido Novo, que já está batendo aí nas quase 500 mil assinaturas validadas que são necessárias, e será uma legenda de caráter liberal, para defender as ideias do liberalismo. Prazer te encontrar, Osterman. Prazer te encontrar, Diego. Exatamente, o Novo tem esse nome justamente porque ele traz uma novidade no cenário político brasileiro. Hoje a gente sabe que temos uma quantidade bastante grande de partidos, mas todos eles oscilando dentro do mesmo lado, da mesma perspectiva no espectro político, né? Qual seja a perspectiva estatista. Todos os partidos do Brasil hoje defendem a intervenção estatal na vida do indivíduo em suas mais diversas formas. E o Novo vem com uma perspectiva de devolver ao cidadão as liberdades que lhe foram usurpadas. Isso tanto no que toca às liberdades econômicas, ou seja, hoje a gente tem um Estado extremamente interventor que nos toma uma porção muito grande da nossa renda por meio da tributação e nos oferece serviços pífios. Nós queremos romper esse ciclo, acreditamos que o cidadão tem muito mais capacidade de decidir por si próprio qual deve ser o destino mais válido do seu dinheiro, e também no que toca às liberdades individuais. A gente acredita que cada indivíduo adulto deve ser senhor da sua própria vida e de suas próprias escolhas. Não deve contar com o Estado atuando de maneira paternalista, como se fosse uma babá. O Estado deve sim ser a instituição que se ocupa da segurança pública, da administração da justiça, educação e saúdes básicas. O resto, os indivíduos cooperando voluntariamente, cuidam de maneira muito mais adequada e eficiente. O que falta, na tua opinião? A gente sabe que isso é um caminho longo, né? Sobretudo num país de tradição patrimonialista como é o Brasil. Eu sempre digo, sobretudo para os jovens, não sabe o que é patrimonialismo? Vai no Google. Bota lá patrimonialismo, vai ver o que é o Brasil. Evidente, com as suas idiosincrasias, peculiaridades, mas bota lá, patrimonialismo, vai saber o que é o Brasil, que é qualquer coisa menos um país livre, menos um país liberal. A pergunta que eu te faço, Osterman, é o seguinte: quando é que a população, sobretudo os trabalhadores, né, e os empresários também, né, vão se dar conta que são eles que geram a riqueza do país, não é o Estado, não é o governo. Quem faz a riqueza do nosso país são empresários e trabalhadores, trabalhadores e empresários. Olha, eu de fato espero que logo, que antes do que seja tarde, como ocorreu infelizmente nos casos da Venezuela e de outros países, onde demorou para a elite econômica, para a elite pensante, perceber que o estatismo, especialmente o estatismo da vertente socialista, só leva à destruição de riqueza e à destruição de liberdades. Hoje no Brasil a gente está vivendo um momento bastante interessante, e esse interesse da juventude pelo Fórum da Liberdade, pelas ideias liberais, deixa isso de maneira bastante clara. Mas eu sou otimista em relação ao futuro do Brasil, em parte por causa disso, porque existe um desgaste das soluções estatistas e existe também um crescente interesse por ideias que estão fora do mainstream político, né? E o liberalismo é essa ideia, essa nova ideia, essa ideia tida por algumas pessoas como radical, de que o indivíduo não é propriedade do Estado, mas sim que cada adulto é dono de sua própria vida e de suas próprias escolhas, e deve ter tanto a liberdade quanto a responsabilidade de arcar com a consequência de seus atos. Excelente, cumprimentos pelo trabalho. Valeu, muito obrigado, bom trabalho aí no Fórum.